Márcia Tiburi é graduada em Filosofia e Artes, mestre e doutora em Filosofia pela URGS, com pós-doutoramento em Artes na Unicamp. Atualmente é pesquisadora associada da Universidade Paris 8. Sua área de investigação situa-se entre a estética e a política. Olá, colegas, amigos. Estou muito feliz de participar dessa edição do Tela. Estou muito feliz com o convite, agradeço muito a Júnia Barreto. É uma pena não estar junto com vocês, mas ao mesmo tempo eu acho que há uma coincidência historicamente trágica, mas ao mesmo tempo tecnologicamente feliz, porque nós podemos nos encontrar dessa maneira através de uma tela, através de uma transmissão, num certo sentido, televisual. E é sobre isso também que a gente precisa falar. Então, vamos aproveitar esse momento. Eu vou tentar responder as 3 perguntas ultra complexas que foram colocadas para a nossa mesa, relacionada ao tema do cinema e da literatura, e ao lugar do poder entre nós. E eu gostaria de responder essa pergunta começando a pensar justamente no nosso caso, que somos pesquisadores, somos professores, somos analistas, mas somos também trabalhadores desse território das telas. Seja como cineastas, seja como escritores, seja como roteiristas, seja como produtores, nós, como cinegrafistas, nós somos pessoas que vivemos em operações relacionadas a telas. E aqui, nesse instante da minha breve argumentação sobre essa pergunta, eu penso já nesse lugar da tela como toda superfície na qual, ou a partir da qual, na direção da qual também ao mesmo tempo, aquele lugar de onde a gente vem, para onde a gente vai, no qual a gente realiza, enfim, a nossa obra. Então, somos pessoas que habitam o mundo de telas, que se relacionam a todo momento com telas e que estão nos 2 lugares, no lugar de produzir para o mundo e de também, num certo sentido, produzir contra esse mundo. Eu acho que essa pergunta nos coloca justamente nessa situação bastante complicada de tentar entender de que maneira a gente compactua com esse poder e, ao mesmo tempo, necessariamente, pelo nosso lugar crítico, pelo nosso lugar analítico, como nós também somos pessoas em ação contrária a esse poder. Eu acho que essa é a tensão interessante para pessoas que, como nós, somos profissionais desses ambientes. Eu, por exemplo, escrevo romances. E nós não podemos pensar que a arte do romance seja uma arte, ou a arte da escrita de um modo geral, seja uma arte que seja isenta de relações com o poder. É verdade que hoje o ato de escrever pode parecer menos potente ou menos poderoso do que o ato de fazer um filme, mas a gente sabe também que por trás de um filme existem muitos textos e que aquilo que dá origem à própria produção audiovisual é sempre um texto. A gente sabe, inclusive, que por trás de todas essas tecnologias, o que há é um grande texto. E nesse sentido, o que significa produzir um texto? No meu caso, vou falar pelo meu caso, pela minha experiência, mais como escritora do que como leitora nesse momento, pensando na produção de um tipo de subjetividade. E, a meu ver, é nesse lugar onde a gente pode atuar mais em conchavo com o poder ou numa crítica do poder. Eu tento escrever numa crítica do poder. Na hora em que eu produzo um tipo de personagem, um tipo de enredo, um tipo de história que questiona o lugar, o tempo, a história, a construção dos gêneros, das raças, das cidades, das arquiteturas. Então, a meu ver, existe sim um lugar subjetivo dessa criação e dessa produção e dessa operação, que é um lugar onde a gente pode estabelecer uma crítica contrária à simples e pura manutenção do poder que está dada, que está colocada em todas as narrativas, seja na literatura, seja no cinema, seja no teatro, seja onde for. Então, a literatura é, assim como o cinema, criadora de subjetividade. E a subjetividade que cria a subjetividade pode ela mesma ser crítica ou estar estabelecida ou ter se colocado num pacto de adesão àquilo que, numa outra perspectiva, poderia ser criticado. Eu prefiro ficar no lugar da crítica. E eu acho legal falar isso porque nós que escrevemos, nós que criamos, seja o texto que for,
nós operamos nas telas, mas nós operamos numa tela que produz também um outro processo, a meu ver, de subjetivação nas pessoas. E aí há uma diferença, a meu ver, crucial entre a experiência que se faz com um livro, o livro é um meio de comunicação, a gente faz uma experiência com um livro, que é um determinado objeto feito de muitas telas justapostas, e nós precisamos aprender, para ler um livro, aprender, no caso, um fólio. A gente não usa mais a gente usa um códice, né? A gente usa um fólio, a gente não usa mais um rolo. Então, a gente não precisa simplesmente desenrolar, a gente precisa aprender a entender a tela 1, a tela 2, a tela 3 e a sequência da tela e a linearidade da tela. E a gente precisa, para isso, também fazer uma viagem no interior da gente mesmo. Eu sempre falava para os meus estudantes que a gente faz uma viagem vertical para dentro de si mesmo quando a gente encontra um livro. Embora o livro nos leve a um outro lugar, embora todo livro tenha um caráter abissal, dá para a gente dizer assim, ao mesmo tempo essa viagem que a gente faz no livro, que é numa exterioridade, nos leva radicalmente, verticalmente para dentro de nós mesmos. E por que isso? Porque é uma determinada experiência com a linguagem que exige de nós um trabalho mental, afetivo, emocional, gigantesco e também corporal, porque a atenção é um trabalho corporal, coisa que eu acho que a gente não devia esquecer. Mas estou colocando essas questões na intenção de que a gente possa pensar que tensão a gente vive com o poder no ato de criar o que quer que seja, de criar um romance, de criar uma peça de teatro, de criar um filme, à medida que nós estamos fazendo operações em telas que envolvem uma determinada relação, um determinado uso, uma operação específica de linguagem. Eu costumo desenhar e pintar. E tenho também escrito romances à mão, desenhado, ilustrado esses romances. E vocês vão poder ver isso depois nas imagens, nos meus 5 minutos de imagens. Mas eu noto uma diferença bastante radical também na produção de um trabalho, quando esse trabalho envolve a construção de uma imagem por esse caminho, vamos dizer assim, manual. Eu trabalho analogicamente com desenho, trabalho com um desenho feito à mão, com pintura feita à mão. E eu vejo, claro, no meu caso tem 1000 questões que envolvem ter sempre desenhado e aprendido a escrever desenhando, toda uma relação que nos meus romances, em alguns dos meus romances aparece muito, mas eu acho que essa é uma relação também que está dada num nível universal. E nesse caso em específico do desenho, trabalhar com a tela, buscando uma imagem que se produz na tela, tem uma pequena diferença que é um corte, vamos dizer assim, mais acentuado, mais radical, contra a linearidade. E eu imagino que o cinema consiga trabalhar isso de um jeito muito direto, muito mais direto do que a literatura consegue fazer. Mas se trata, claro, de transposições e também de traduções, né? E nesse caso é uma questão que eu acho que a gente pode se colocar nessa relação entre palavras e imagens, nessa relação entre linhas e linearidades, nessa relação que envolve contar histórias, estabelecer roteiros, o que realmente que a gente está mostrando e qual é o trabalho das imagens, qual é o trabalho das palavras e qual é o trabalho de uma sequência, de um sentido, de uma roteirização dentro desses processos. Eu fazendo livros desenhados, por exemplo, existem alguns livros que eu preciso voltar atrás e refazer. E eu não posso simplesmente refazer porque o processo já foi desenhado. Então, como eu faço para corrigir coisas que na literatura eu posso, e quando eu estou escrevendo no computador eu posso fazer. Eu posso voltar e reescrever toda uma linha e transformar todo o meu romance, refazer o roteiro do filme, mas quando eu estou fazendo um desenho é muito difícil. Existe uma inexorabilidade no desenho, nesse trabalho analógico, que é inapagável, que não dá para rebobinar, né? Que você não tem como simplesmente voltar atrás. Eu acho isso uma coisa muito interessante para a gente pensar também como nós nos construímos, vamos dizer assim, como uma metáfora da linguagem que a gente também utiliza. Então, existem coisas da vida que não dá mais para voltar atrás, mas a grande ilusão das telas da nossa época, da tela do computador, da tela do celular,
é de que a gente pode simplesmente voltar atrás, editar, apagar e transformar. Eu fico pensando ainda naquele velho tempo antigo em que aquilo que estava feito, estava feito. Tem uma mutação da linguagem, eu acho, nesse momento, que dá pra gente parar pra pensar também. Entre aquelas telas analógicas da pintura, do desenho, do romance lá que eu estou escrevendo, que as pessoas escreviam à mão antigamente, que eu estou voltando a fazer isso, e essa produção digital, virtual, ultra tecnológica e que permite sempre uma rebobinação, um retorno para apagar aquilo que não foi bom. E acho que o cinema mexe muito com isso e alguns filmes contemporâneos também mexem com isso. Eu vou mostrar para vocês nos meus 5 minutos de imagens depois. Bom, eu vou passar a uma tentativa, como eu fiz agora, apenas uma tentativa de responder a segunda pergunta, complexa demais também. O compartilhamento viral de documentos e de links dão um lugar exagerado às informações sensacionalistas e simplificadoras? Qual é a força do mimetismo dos comportamentos e atitudes nos públicos atuais da cultura escrita e visual? Do meu ponto de vista, eu acho essa pergunta muito fundamental também, importante da gente pensar hoje, porque se existe algo que é característica da nossa época, da sociedade do espetáculo, dessa indústria cultural que cresce, avança e domina todas as frentes, é a mimetização radical. Nós operamos hoje, basicamente, por mimetismo. Nós somos primatas, somos mamíferos primatas, e somos seres que imitamos, porque somos primatas, porque somos praticamente símios. Somos seres que imitam. É a nossa condição primatológica. Isso que eu estou falando não é um exagero, é a nossa condição biológica. E a nossa inscrição na ordem da animalidade. E o que é o mimetismo? O mimetismo é aquilo que nos ensina a falar. É aquele método do bebê, da criança, que nós usamos até a vida adulta, sempre. A gente aprende a imitar os outros, imitamos o sorriso, imitamos o abraço, imitamos as várias formas. A linguagem se aprende por imitação. Se a gente aprende a tocar um instrumento, se a gente aprende a escrever, é sempre por imitação. Dançar é por imitação. A gente copia os nossos professores e copiamos as pessoas com as quais a gente se encontra. E a gente, ao mesmo tempo, não é só imitação no sentido de tentar fazer o mesmo gesto, mas também de buscar um lugar no qual se proteger. Então, pensando no Caloá, por exemplo, o homem, os jogos, pensando no mimetismo no sentido do Caloá, o que é esse mimetizar-se? É como uma mariposa, é como um animal que se esconde na floresta, um animal que se esconde na parede e ocupa e se mistura com a cor daquela parede para não ser capturado pelo seu inimigo. Isso é uma questão política fundamental. Eu acho que a partir do mimetismo a gente consegue entender por que os povos, por que populações inteiras conseguem aderir a discursos, por exemplo, que são contrários àquilo que as próprias pessoas são ou pensam, ou pensariam se pensassem mais, se refletissem melhor. Porque as pessoas, por exemplo, que são marcadas como minorias políticas, são capazes de votar num candidato que fala contra elas. Existe uma operação mimética que é imitar o discurso daquele candidato, imitar o lugar ocupado por aquele candidato, para enganar, inclusive, aquele candidato. Se eu sou uma pessoa que tem algum marcador de opressão sobre o meu corpo e eu estou sendo ameaçado, eu posso inconscientemente desejar me parecer com o meu próprio algoz para confundir o meu algoz, para fazer com que o meu algoz não perceba que eu sou uma vítima em potencial. É claro que nessa hora eu estou apenas enganando a mim mesmo, porque o mimetismo humano não é o mesmo mimetismo tão básico, tão elementar, como é na floresta, que um animal, aquele mimetismo que
Se a gente está, sei lá, num treinamento de guerra, no exército, a gente também usa. Quer dizer, existe essa tecnologia, mas o que eu estou colocando é que é um pouco mais complicado e isso na ordem do discurso, das 1000 sublimações que a gente vive hoje, a meu ver, precisa ser melhor pensado. Então, nós copiamos, a gente copia desde... Platão já falava disso, né, gente? Platão falava do poikilos, né? A roupa que imita a textura do peixe, né? Hoje, aquela madame, aquela mulher que gosta de se vestir com roupa de zebra, de onça, as pessoas imitam o reino animal, a natureza, as texturas, as plantas numa roupa, seja do exército, seja do que tiver na moda, as texturas que são criadas pelo mundo fashion todo dia, mas as pessoas também gostam de imitar aquilo que é criado pela cultura, e assim a coisa vai muito longe, meu tempo está acabando e eu tenho que falar ainda uma terceira coisa. Para finalizar, o patrimônio literário e fílmico é ainda mobilizado pelos criadores. Existiriam clássicos no nosso tempo. Então, o tempo inventa seus clássicos. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que a gente precisa pensar. Qual é o lugar do cinema e da literatura numa época em que a indústria cultural realmente tomou conta, em que as séries de televisão dominam o campo da produção audiovisual, e existem muitas coisas muito interessantes nesse campo. O cinema ainda consegue, na sua forma de produzir, certo cinema, ou melhor, talvez certos filmes, que nem sempre são cinema, conseguem competir ou conseguem entrar ainda num certo território de percepção pública. Mas, e a literatura? E a poesia? E a prosa? E a literatura que se ocupa em realmente investigar as profundezas da linguagem, não apenas no sentido estético. E a literatura? A literatura que a gente faz tentando preservar nossa língua, nosso sentimento, nossa afetividade, nosso tempo, nossa história, nossa política, nossas misérias, nossa dor. Será que ainda existe tempo e existe espaço para isso nessa cultura? Será que não é a literatura que morre diante do poder que se transforma a cada dia em violência? Essa é uma pergunta que eu faço para a gente ficar aí e para essa pergunta ficar nos incomodando pelas próximas horas, pelo menos pelos próximos dias. Os mais sensíveis talvez fiquem incomodados para sempre. Obrigada. Márcia é romancista, tendo recebido algumas indicações ao Prêmio Jabuti. Seu último romance, O Sexto, Sob os Pés Meu Corpo Inteiro, foi publicado em 2018 pela Record. É também colunista da revista Cult, do Mídia Ninja, além de ter vasta produção no campo da filosofia.